Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula aqui o nosso mais novo conceito sobre o novo tópico que nós estamos trabalhando e a parte das coleções da linguagem Python. E agora nós iremos abordar aí os assuntos dos conjuntos que nós temos aí disponível da linguagem Python no que tange aí as coleções, tá certo? E aí, para isso, sem mais enrolação, vamos abrir aqui o Jupyter Notebook no computador. Eu quero apresentar para vocês aí alguns conceitos, então, envolvendo os conjuntos e ver quais as principais diferenças que nós temos aí com os demais tipos de coleções aí disponível da linguagem Python, tá certo? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir, então, aqui o Jupyter Notebook no computador para nós podermos começar aí a falar um pouquinho sobre os conjuntos, a partir das coleções que nós temos disponível da linguagem Python. Após ele rodar aqui a aplicação no terminal do Windows, ele vai abrir automaticamente aqui para a gente o nosso navegador contendo aqui os nossos diretórios, tá certo? E aqui dentro do meu diretório aulas Python, eu vou clicar aqui 2 vezes, vou entrar aqui dentro desse diretório e para poupar tempo do nosso vídeo aí, da nossa aula, eu já criei aqui, né, o nosso notebook sobre os conjuntos, então vou abrir ele aqui no caso, tá certo? E eu já tenho aqui inicialmente, né, que eu criei com uma linguagem Markdown, um pouquinho sobre o conceito aí dos conjuntos, né, que a gente conhece aqui no Python como os sets, tá certo? Então, o que é um set em Python? Em Python, né, um conjunto, ele é uma coleção não ordenada de elementos únicos, tá certo? Então, já é uma primeira característica que nós temos aqui com relação aos conjuntos, que eles não são ordenados, tá certo? De elementos únicos e imutáveis. Mas o conjunto em si, ele é mutável. A outra característica, ou seja, que nós temos aí dos conjuntos, nós podemos adicionar e remover elementos. Tá? Então, essa é uma característica que difere, por exemplo, das tuplas que nós já vimos aí aqui no curso de Python, tá certo? Continuando aqui, ó, ele é semelhante aos conjuntos matemáticos, então essa é uma característica importante, quem já estudou aí na matemática sobre os conjuntos, e ele é útil, né, para operações como a questões de união, né, a interseção, a diferença, tudo aquilo que a gente trabalha lá nos conjuntos da matemática, tá certo? E como é que nós podemos fazer, pessoal, para fazer a criação de um dicionário em Python? Tá aqui, ó, a criação de um dicionário, não, desculpa, de um conjunto, né, um set em Python. Nós podemos utilizar aqui também, né, a chave, aqui, ó, como a gente fez no caso dos dicionários. Mas qual que é a diferença, então, dos dicionários para os conjuntos, né? Então, vou colocar aqui assim, ó, mais um, um tópico aqui, ó. Os dicionários, né, os dicionários possuem, no caso, né, chave, vírgula, valor. Diferentemente aqui, né, dos conjuntos, já os conjuntos recebem apenas valor, tá? Então, vou colocar essa última característica aqui com relação aos conjuntos. Então, vou rodar essa linha de código. Nós temos aí mais esse tópico aqui. Então, para fazer então a criação do set, né, como que a gente pode fazer? Eu posso utilizar duas formas principais. Então, aqui é a forma principal, que é a forma 1 que eu estou chamando aqui. Eu criei então esse meu conjunto aqui chamado meu set, né? E eu coloquei os valores 1, 2, 3 e 4. Tá certo? E aí eu coloquei aqui um print, né? Estou colocando aqui um print para a gente ver esse dicionário, esse dicionário não, esse conjunto. E também eu coloquei aqui, né, a funçãozinha type para a gente poder mostrar e ver de qual classe que é aqui os sets. Então, essa primeira forma
Vamos entender como que é ela aqui, ó. Vou rodar essa linha de código. Veja que ele mostrou para mim aqui o conjunto. 1, 2, 3 e 4. Então, como eu falei, os conjuntos eles recebem apenas valor, não chave valor, assim como no caso dos dicionários. E tá aqui, ó, que representa aí a classe, exatamente a classe dos sets, né, os dicionários. Uma outra forma, né, que eu vou até colocar aqui assim como uma linha de comentário, seria a forma 2, tá? Eu criei aqui um outro set, né, ou seja, um outro conjunto, onde eu utilizei a função, tá? Então, utilizando aqui, ó, utilizando a função, no caso aí, ó, set, tá certo? E aí eu posso, inclusive, printar na tela aqui também, ó, outro set. Então, vou dando novamente aqui essa célula. Veja que agora eu tenho aqui mostrando para a gente, né, esse outro conjunto, que é o conjunto contendo os valores 3, 4, 5 e 6 aqui por fim, tá certo? Se eu quiser colocar aqui também, ó, print type set, né? Outro set, para a gente verificar mesmo, tá? Então, rodando aqui novamente, ó. Então, veja que exatamente a classe dos conjuntos. Quais são as principais características que nós podemos, né, fazer? Quais as principais operações, na verdade? Características não. Principais operações que nós podemos fazer aí com os conjuntos. Basicamente, né, a gente pode fazer lá da matemática a união, eu utilizo aqui, né, a barra em pé, ou utilizando aqui a funçãozinha union, que junta, né, os elementos de dois conjuntos, por exemplo. Eu tenho a interseção, que no caso é utilizado aqui o operador e comercial, ou intersection, aí em inglês, né, de interseção, e os elementos comuns aos dois conjuntos eles serão considerados. Eu tenho também a diferença, né? Eu posso utilizar tanto o sinalzinho de menos aqui ou o nome difference em inglês, elementos que estão em um conjunto, mas não em outro. Eu tenho também, né? Arrumar isso daqui porque não ficou correto aqui, ó. A diferença que a gente chama de diferença simétrica, né? Que é utilizar aqui o chapéu ou symmetric difference, em inglês, que são os elementos que estão em um conjunto, em um dos conjuntos, né? Mas não nos dois. Então, vamos até fazer aqui um exemplo com esses dois conjuntos. Então, eu tenho um conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 2, 4, 5 e 6. Então, por exemplo, se eu quero mostrar, por exemplo, a união, eu posso colocar o A, e aí nós vamos colocar, né, essa barrinha em pé, união com B, e se eu printar aqui na tela aqui agora, então, os conjuntos, eles vão fazer a união. Mas veja só que interessante aqui, ó, eu tenho o número 2, o 3 e o 4 aqui, e 3 e 4 também, tanto no A quanto no B. Mas, né, como no caso dos conjuntos nós não repetimos números, né, então veja que ele considerou o 3 apenas uma única vez e o 4 também apenas uma única vez. Então essa é uma característica muito importante com relação aqui aos conjuntos. Eu posso fazer também, além da união, a interseção. Então eu posso colocar aqui, ó, print A e comercial e o B. Então posso agora rodar essa linha de código. Veja lá, ó. Então se eu tenho a interseção, é exatamente aqueles dois números. É o número 3 e o 4 aqui que tem tanto no conjunto A quanto aqui também no conjunto B. Então representa exatamente para a gente a interseção. Posso fazer a diferença, então vou dar um print A menos o conjunto B, e aí eu posso rodar isso daqui, ó, veja que ele vai me dar, então, exatamente a diferença, né, que é exatamente os números, aqui no caso, 1 e 2. Depois eu posso também mostrar a diferença simétrica, então,
Posso fazer um print, tá? Né, o chapéuzinho do acento circunflexo, B, e aí, né, eu vou ter os elementos 1 e 2 e 5 e 6, porque são exatamente, né, os elementos que estão em um dos conjuntos, mas não nos dois ao mesmo tempo. Então, no caso do A, é o valor 1 e 2, né, e no B, 5 e 6. Os demais aqui nós temos em ambos, tá certo? Então, dessa maneira, nós podemos fazer as principais operações de utilização aqui dos sets aqui na linguagem Python. As principais aplicações dos sets, né, eles podem ser úteis em diversas situações, como, por exemplo, o primeiro item aqui, ó, remover duplicatas de uma lista. Então, eu tenho aqui, olha só, esse meu conjunto aqui de uma lista, tá certo? E veja que se eu printar, veja só, números, pegar o tipo de números, olha só, type, isso daqui a gente sabe que representam quem? As listas. Então, ó, números, e se eu rodar isso daqui, olha só, vou até colocar aqui uma linha de comentário aqui, para não fazer confusão. Deu um pequeno erro aqui. Deixa eu... Faltou um S aqui, né, pessoal? Python não deixa passar nada. Então, olha só, eu estou aqui com a classe das listas, tá certo? Mas aí eu posso fazer o que aqui, ó? Eu posso converter essa minha lista. Eu coloquei aqui, ó, 100 duplicatas agora e transformei essa lista em set. Então, eu coloquei a funçãozinha set e passei a lista aqui como parâmetro. Então, se eu rodar isso aqui agora, veja só, dá um print. No meu set 100 duplicatas, só. Então, eu não tenho mais os elementos repetidos, né? No caso, o número 2 apareceu apenas uma única vez aqui, ó. E o 4 também. Ele aparece aqui 2 vezes nessa lista. Eu posso fazer aí essa aplicação de remoção de duplicatas utilizando os conjuntos. E também, né, um último aqui para a gente fechar, verificar, né, se o elemento ele pertence a um conjunto mais rápido, né, que listas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse meu conjunto de valores, tá certo? E aí eu quero verificar, por exemplo, se um determinado valor está dentro desse meu conjunto. Então, veja só, se eu colocar um print 20 em valores, ou seja, o número 20 está em valores, isso daqui vai me retornar um quê? Vai me retornar um tipo de dado booleano true. E 50 está dentro aqui? Não, então vai me retornar um false. Então, se eu rodar aqui essa célula, veja só, então, eu retorno true, porque o número 20 está dentro do meu conjunto valores e 50 não está. Então, ele me retorna false aqui, tá certo, pessoal? Então, esses seriam alguns exemplos que nós temos aqui de utilização dos sets, tá certo? Os conjuntos. E aí, logo na sequência, eu quero passar para vocês aí um conjunto de exercícios também para que a gente possa aprimorar um pouco mais os conhecimentos relativo a essa parte aí dos conjuntos que nós temos aí disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí mais novo conceito envolvendo as coleções que nós temos disponível da linguagem Python, onde nós abordamos sobre os conjuntos, vimos aí as principais características e diferenças dos conjuntos dos demais que nós temos aí das coleções, como no caso das tuplas, os dicionários e as listas, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Vou passar para vocês aí também um conjunto de exercícios relativo à parte dos conjuntos, para que nós possamos fixar aí o conhecimento relativo a essa parte teórica que nós acabamos de ver na aula, tá certo? Vou pedir o de sempre, pessoal, para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações,
compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!